tudo junto ali. Mas onde que tu Era bem conheceu o complicado. Didi? Onde é que começou essa parceria? Rapaz, o negócio foi o seguinte. Eu conheci um cara chamado Arnaud Rodrigues. Eu fui para o Rio de Janeiro, eu passei muita fome no Rio. Eu trabalhava em circo. Depois vou voltar à história do Arrelia, né? Eu trabalhava aí no circo com a Arrelia e eu trabalhava na Confecções Ferrina em São Paulo. Em São Paulo fui verdureiro, engraxate, ajudante mecânico, cortador de camisa. Eu fiz um pouco de cada coisa na minha vida. E aí na Confecções Ferrina, um dia eu tinha que pegar 2 ônibus para chegar no circo. E às sextas-feiras o Arrelia escalou Dedé para substituir ele. E eu sabia todas as piadas, sabia todas as cenas, contracenava com meu pai, com meu irmão e tal. E aí saí atrasado um dia, rapaz, saí atrasado da fábrica e tal, corri 2 ônibus de pendurado no ônibus e tal. Cheguei lá, estava começando o espetáculo. Aí me vesti correndo e tal, e um dia antes, eu tinha falado com meu irmão, amanhã tem que substituir a Arrelia, né? Engraçado, eu não entendo isso, cara. Eu faço aquele que eu estava falando, a piada ela tem um tempo. Você não pode jogar ela de qualquer jeito, você tem que esperar o tempo dela. E aí eu falava pro meu irmão, pô, eu faço as mesmas coisas que a Arrelia, a piada é igual, tudo igual. E o povo não ri comigo igual que ri com a Arrelia. Ri um aqui, outro ali, com a Arrelia todo mundo ri. Aí meu irmão falou, a piada tem um tempo, depois você vai pegar esse jeito, tem uma espera. Às vezes, Dedé, meu irmão falava, você dá a piada, não é a piada, é o olhar que você faz. Meu irmão me ensinava muito, apesar de ser 8 anos mais novo, mas ele me ensinava muito de teatro, porque em circo eu fazia número de circo, eu fiz 8 números de circo. Que número você fazia? Fazia barra, trapézio, Globo da Morte, então você era atleta pra caralho. acrobacia, eu fiz tudo. Entendi. Igual a Bananinha que trabalha comigo, ele também faz tudo, né? E depois é que eu entrei nas comédias e tal, eu não tinha esse jogo de cintura da comédia. Aí cheguei atrasado lá, me arrumei, entrei em cena e o público ria. Rapaz, aí quando terminou, eram umas comedinhas que ele fazia de 30 minutos, assim. Aí quando eu saí, eu falei, Dino, tu viu, cara, como o público riu hoje? Ele falou, você não esqueceu nada, não? Eu falei, o quê? Ele falou, você não pintou a cara. Falei, você tá brincando? Eu não pintei. E na correria, eu não pintei. Como eu fazia muita careta, o público não via por causa da maquiagem. Entendi. Aí eu fazia só um narizinho vermelho, uma boca aqui embaixo, e entrava com o meu cabelo, com a minha roupa. E aí que o povo começou a rir. Aí a Gazeta Esportiva de São Paulo, ela me deu prêmio, reuniu vários circos e fez um grande espetáculo. Em homenagem ao Dedé, me deu prêmio de primeiro palhaço de cara limpa do Brasil. Porra, caralho, que que foda. da hora. Mas tu já era o Dedé há muito tempo ou tu já começou? Não, ali eu era picolé. Era picolé. Era picolé. o teu nome na época? Era picolé na época. Que da hora. Então, tinha... Aí eu falei com meu pai, poxa, meu sonho é eu queria ser diretor de cinema. Pode crer. Eu não queria ser ator, eu queria ser diretor de cinema. Você gostava do backstage? Ou piloto de avião, né? Mas Piloto de avião. Não dava, cara, era muito dinheiro. Pode crer. Minha família é muito pobre, cirquinho, era um cirquinho meio furadinho e tal, né? Não tinha situação para isso. Aí eu falei com a minha mãe e com meu pai, eu quero tentar cinema no Rio. Tem um colega meu lá que trabalhou em circo comigo, que era o Anquito, que estourou no cinema. Os grandes comediantes da época eram Oscarito, Grande Otelo, Anquito e o meu tio Colé. Também era um dos grandes comediantes da época. E eu fui para lá, né, para tentar cinema. Peguei um dinheiro, achei que estava com dinheiro e o dinheiro acabou, cara. Aí comecei a dormir na praia, tomar cafezinho e tal. Aí fiz amizade com um cara que fazia limpeza num teatro, era o Teatro Fole. E ali era um baiano, rapaz. Sou muito grato aos baianos. Gosto muito de baiano. E ele começou, meu Dedé, você me ajuda aqui, eu contei minha história. Mas você é de circo mesmo? Só quer ver? Eu saltava no meio da rua para ele ver. Na frente do teatro, dava salto mortal. Pô, cara, como é que tu faz isso? Falei, eu tô dizendo a você que sou de circo e tal. Pô, então me ajuda aí e tal. E eu comecei a ajudar ele. Ele dividia comida comigo, eu limpava o teatro. Aí eu falei, pô, tu não dá um jeito de eu dormir no teatro, cara, tô dormindo lá na praia. Ele falou,
perigoso, a polícia prende, vagabundo. Ele falou, não, tu dorme, mas tu tem que sair 8h30 da manhã, porque 9 horas já chega uma outra turma aí. E tal, eu fiquei dormindo na praia, e depois ele foi me apresentando o pessoal. Eu passei a entregar café, trazer... tu pega um remédio na farmácia, eu corria lá. Fiquei o cara ali, um office boy. Office boy, é a palavra certa. E fiquei ali um office boy, um dia faltou um ator principal. Aí o Baiano falou, o que houve aí? Que confusão é essa? Ele falou, rapaz, faltou um dos atores principais aí e eles não têm como fazer a peça. Eu falei, por causa de um ator? Ele falou, eu faço aquilo lá. Ele falou, o quê? Você faz? Eu faço, rapaz. Já trabalhei, já fiz drama, comédia, chanchada, eu sou palhaço de circo. Você tem certeza que você faz? Eu falei, tenho. Então vou falar com ele. Ele era amigo do diretor, foi lá, falou com ele. Olha, tem um rapaz que está comigo aí, foi palhaço de circo. Ele faz isso aí. Ele faz tal. Tinha um outro senhor lá que conhecia meu tio. Falou, você é o quê do colégio? Eu falei, eu sou sobrinho. Aí ele falou, não, ele faz sim, acho que ele faz. Porque ele é de família de artista, família de circo e tal. Eu sou 8ª geração circense. Caralho, a minha mãe foi a maior contorcionista da América do Sul. Sério? A única artista convidada para trabalhar no filme O Maior Espetáculo da Terra. Caralho. Porque convidaram um de cada país e do Brasil foi a minha mãe, a única convidada. Aí ele falou, você é capaz de fazer e tal? E aí para decorar, eu falei, não, eu sei o papel de qualquer um que você assistia todo dia, estava ali para dormir lá depois. Né? Uhum. E aí eu fui lá, nesse dia tinha críticos, vários, é que a minha cabeça não dá para lembrar, mas eram 2 críticos lá, que eram famosos mesmo. Eles eram rigorosos? Qual era aí eu, na hora, tinha um quadro de Aqualoco. Sabe como é que é Aqualoco? Aquela roupa de Aqualoco. E cada um entrava, Aqualoco pula da piscina, faz aquelas piruetas e tal. Aí eu falei assim, na hora de entrar, tocava uma musiquinha, nós somos os 3 Aqualoco. Como nós, existe bem pouco. Eu sabia as músicas, sabia tudo. Na hora de entrar, eu falei para ele, segura um pouquinho. Os caras não estavam entendendo, os atores. Falei, dá uma seguradinha entre eu entrei, rapaz. Aí entrei dando salto, pirueta e caí de bunda na hora. Pá! E a plateia, uá! Aplaudiram de pé, rapaz. E eu aí comecei a dar salto e cantar. Depois tinha um outro quadro lá. Eu era muito amigo do Mazzaropi, a minha família era amiga do Mazzaropi. Eu falei, pô, eu nunca vi no Rio ninguém fazendo caipira. O único caipira que não fazia muito sucesso na época no Rio era o Mazzaropi. Eu tinha que entregar uma poltrona. Eu falei, vou fazer o Mazzaropi. Enrolei a calça, fiz o tipo. Boa tarde, dona. Eu vim aqui para entregar. Porque a atriz era vedete, ficou assim de mirada, depois ela foi na minha. E acabou que aquele quadro reverteu. Eu passei a ser o principal do quadro. Caraca, que maneiro. Depois daquele dia. Naquele dia. Aí saiu na crítica, assim. Era a Última Hora, o Globo, não me lembro qual jornal que era. Saiu, eu tinha até esse recorte de jornal guardado. Dedé, um rapaz que nós não sabemos de onde veio, rouba a cena entre 8 e 10 atores em cena. Caralho! Aí eu não parei mais. Aí fiquei fazendo teatro. Nossa, isso aí é bem nossa. Porra, os negócios se encaixaram assim de um jeito, né, mano? Mas foi difícil. Tava passando fome, cara. Pode ali, crer. Tomando café com pão sem manteiga. Não tinha nem manteiga. Mas Papai do Céu olhou por ti, hein, cara? Ali olhou. Aí um outro diretor ia para Recife fazer não sei o quê e falou, pô, tem um moleque novo aí e tal, quem é? Tinha 2 moleques na época. Um era o Castrinho, que era um sucesso. Rapaz, Castrinho, eu fui ver ele no teatro, eu ficava de boca aberta. Falei, puta, esse cara é demais. Esse Castrinho que está na Record até hoje. Depois ele fez a Escola do Professor Raimundo, depois ele fez A Meu Pai, lembra? Com o Chico Anísio. Era um cara fora de série, até hoje, ele é muito bom. E existiam esses 2 caras aí que o pessoal elogiava e tal. Aí esses caras me levaram, eu fiz uma peça. Quando eu voltei de Recife, o Walter Pinto, que era o grande empresário de peças, ele trazia Lido de Paris, ele trazia aquelas argentinas. Foi ele que trouxe Ivaná a primeira vez. Ivaná, você procura depois na internet, você vai saber quem é. Foi o grande travesti do Brasil, primeiro. Era uma coisa assim maravilhosa, né? Aí esses caras me contrataram lá para fazer o Teatro Recreio.
E todo dia tinha um cara que assistia a peça. E eu ficava olhando aí, eu perguntei, por que? Será que ele tem alguma namorada? Porque, pô, na minha peça tinha, acho que 60 mulheres. Era mulher que entrava de biquíni, mas que entrava sem nada e tal. Teatro e revista, né? Aí o cara falou, não, esse é um dos diretores lá da Tupi. Eu falei, pô, mas ele está todo dia aqui. Tá? Um dia eu vou saindo e ele está lá fora me esperando. Ô, Dedé, eu queria falar com você. Eu falei, seu Arnaud, né? Pô, sabe meu nome? Sei, todo mundo aí sabe que você é o Arnaud da Tupi. Tá? Pois é, eu queria te fazer um convite aí. Eu falei, para quê? Eu vou te explicar. Nós temos um rapaz aí que veio do Ceará. O nome dele é Antônio Renato Aragão. Ele veio do Ceará e ele está até com a família e tal, mas ele não funcionou bem. Ele veio lá do Ceará, eu acho que o padrinho dele era um dos... não é dono, como é que chama esses caras? É tudo sócio. Um dos donos, né? Não sei, tudo sócio. Cotista, não. Sim, sei lá, uma coisa assim. Acionista. É isso. Acionista. Isso. Pô, tu não erra uma, hein, cara? Ele era um dos acionistas e pediu para trazer ele para cá. Aí o Arnaud falou, eu fui conversar com ele, o Arnaud já escrevia para o Chico Anísio. O Arnaud era uma capacidade única, assim. Ele falou, eu fui falar com ele, Dedé, e ele falou o seguinte, ele está muito acostumado a trabalhar com um cara do lado dele. E ele não está se adaptando muito sozinho. Eu falei, posso ver esse cara trabalhar? Ele falou, pode. Quando ele trabalha tal dia, eu vou lá. Mas não fala nada. Eu fui lá, era tudo com auditório, era ao vivo, essas porra. E eu fui lá e vi. Falei, Arnaud, esse cara não é ruim não, cara. Ele está fazendo coisa errada. Como coisa errada? Botaram o cara para dançar, cantar. Não é a praia dele, não. Eu estou te dizendo com um olhar de palhaço de circo. Mas ele é engraçado, cara. Ele tem uns trejeitos, umas coisas muito engraçadas. Ele falou, o negócio é o seguinte, quero ver se você topa fazer uma dupla com ele. Eu falei, pô, eu não queria fazer mais televisão e tal. Ele falou, eu falei, leva ele na minha casa. Levou ele na minha casa. Eu morava ali em Ipanema, na época. E ele chegou lá, me apresentou. Eu falei, muito prazer, Dedé. Ele falou, muito prazer, Didi. Pronto, ferrou. Ele já era Didi. Já era Didi no Ceará. Caralho. Desde pequeno no Ceará ele já era o Didi. Aí a gente deu risada com essa situação. E ele te trouxe os textos aqui. Eu falei, deixa eu dar uma olhada. Aí peguei o texto. Falei, pô, cara, quem escreve isso aqui? Ele falou, eu. Eu falei, você que escreve isso? Cara, se um dia você conseguir fazer o que você escreve, falei, você vai ser o maior comediante do Brasil. E ele falou, você tá de sacanagem. Então, eu tô falando sério. Ele era bem nordestino, bem com uns taquezão mesmo. E aí, Arnaud, vamos embora, vamos fazer junto. Eu falei, mas eu queria escrever junto com você e tal. Aí eu ia lá com ele e falava, rapaz, esse texto aqui é muito bom, mas é muito parado. Que eles ainda estavam usando humor de rádio. Os artistas chegavam e ficavam em cena parado no humor de rádio. Falei, aqui, ó, a gente pode dar um tapa na cara, o cara cai. Mas como eu fazer isso? Deixa comigo, isso é comigo. Aí explicava, falei, assim que dá o tapa, você rola assim. Não cai assim que você se machuca. Peraí, você tem que calçar com a mão. E fui dando essas dicas. Rapaz, fizemos o primeiro quadro, foi um estouro. O primeiro quadro que foi nós na TV? fizemos... Era um nome, um programa? A TV era um quadro Tupi. aonde? Chamava Aiourco o programa. Aí fizemos o primeiro, foi uma porrada. E os grandes naquela época, que era a dupla assim, que era o auge da época, era o Santa Cruz e o Zé das Mulheres, que é o Lúcio Mauro. O Lúcio Mauro... O Zé Bonitinho? Não, o Lúcio Mauro. Desculpa. O Lúcio Mauro é que fazia Ofélia, fazia o professor Raimundo lá. Caralho. Aquele que fazia, mexia com... Eu ria muito, porque tudo aquilo era sacanagem que ele fazia com o Chico, aquele menininho das perninhas, do cabeção. Ele tinha um... Rapaz, toda vez que ele entrava para fazer o quadro dele, porque era ao vivo, eu corria e ficava assistindo. O cara, ele tinha o tempo, né?
O Lúcio Mauro, além do grande ator que ele era, ele tinha o tempo certo da piada. Ele sabia a hora de parar, a hora de olhar. Então eu sempre me espelhei nele. Para fazer com o Renato, eu me espelhava nele. Falei, pô, que o Lúcio daria essa parada e tal. Eu me espelhava muito nele. E fui bem me espelhando. Então era isso aí. Era o Zé das Mulheres e o Janjoca. Mas era espetacular, eu me baseava. Aí só que depois surgiu Dedé e Didi. E nós fomos ultrapassando eles. Porque a gente levava porrada, caía no chão, pulava pela janela. Que entendeu? Era o humor do palhaço de circo. Um dia eu arrombei, eu falei com o Renato, pula pela janela, ele pulou, em cena ao vivo. Eu falei assim, pula pela janela, ele pula pela janela, ele pá! Ele era maluco, ele fazia mesmo. Ele pulou de janela, pá! E eu peguei a moto, rodei e entrei no cenário. Blá! Quebrei o cenário, tudo entrei. Porra, o povo ficava louco. Eles se levantavam, era o único comediante que eles levantavam para aplaudir e a plateia gritava. Aí no outro domingo a gente entrava, a plateia... Êêê! Aí começamos a pegar. A única coisa ruim foi que no dia de receber eles descontaram no meu salário do Renato Cenário, né? Pô, além de não pagar direito, ainda descontaram. E esse foi o primeiro estouro